Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Portanto, o Eternal Kingdom Battle Peak não é um MMORPG novo, é um MMORPG japonês que saiu em agosto de 2022, mas hoje, dia 24 de janeiro de 2023, saiu finalmente no Steam. Este é um jogo que conta com cross-plataforma, portanto existe para mobile, existe para PC na plataforma deles e no Steam agora, por isso é que é o lançamento, por isso é que eu estou a fazer este vídeo, para testar o jogo, para dar-te a conhecer. Durante este vídeo todo vai haver um gameplay, vai haver algumas piadas e depois no fim o que é que eu acho que foi positivo e o que é que eu acho que foi negativo e um resumo do jogo. Portanto, é um MMORPG japonês com muita história. Se gostas de um jogo com história, realmente é um bom jogo para jogares, com um estilo muito antigo e com muitas referências do Final Fantasy. É um jogo grátis, free to play, portanto não pagas dinheiro nenhum para jogar o jogo no Steam e na plataforma deles e até mesmo no mobile. Mas vamos ver então. Fique então com o gameplay e espero que gostes. Bora lá jogar. Bem, o jogo a arrancar ainda leva um bocado e ainda por cima abre uma página de browser. Vamos lá então, start. Ui, ainda vai baixar 4 GB. Ah, tá bem. É mais um bocadinho. Ai, ai. Oh, meu Deus. Isto nunca mais saca tudo. One eternity later. Poças, ainda não está. Meu Deus. Eu vou, mas é embora. Quase. Está quase, está... finalmente. Bem, amigo, vais ter que esperar muito, muito tempo para isto arrancar. Bem, começamos então com 5 classes. Warrior, Paladino, Mage, Priest, Gunner. Então vamos lá ver como é que isto funciona. Eles têm várias roupinhas, muito bem. Quando a gente chega ao Warrior, realmente ele fica com um cabelo muito sexy. Ok, não sei se é suposto ser assim, acho que não, isto está tudo bugado. Mas ok. E agora parece que as outras classes também ficaram com o mesmo cabelo, portanto, muito bom. Homem e mulher, então vou ser Gunner. Try on, vou ser... Uau, vou ser esta classe. Minha favorita. Cor-de-rosa, sou o Gunner rosa. Depois temos a personalização normal do jogo, não é? Porreiro. Aí até podemos pôr orelhinhas e tudo. Orelhinhas de animais. Ok. Está bem. E até a fadinha podemos escolher, ok. Uma fadinha verde, azul e vermelha. Ou com a vermelhinha então. Aí o nome, também podemos atribuir um nome à fadinha. Ok. Acho que sim, está completo. O meu coelhinho selvagem. Vou-lhe chamar coelhinho. Vou-lhe chamar Coelho Feroz. Pronto, acabei por lhe chamar Coelho Malandro, que é para ficar mais bonito. E agora temos história, claro. Com vozes em japonês e legendas em inglês. Coisa boa, podemos passar para a frente. Muito bom. Portanto, dá para passar tudo para a frente. Coelho Malandro em ação. O que é que eu tenho que fazer? Oi, não reparei. Eu tenho que ir até ali. É a confusão, é com o botão esquerdo do rato para ver a câmera. Estou habituado com o botão direito. Oh não. E agora é a grande batalha. Contra o chefão, que vai levar um tarião. Então, first aim at enemy. Portanto, é aqui com o aim. Ok. Aí eu tenho que ir com o rato lá carregar na habilidade. Então, mas não posso usar as hotkeys. Estou a ir manualmente até lá. Ok, está bem. Acho que inicialmente tenho que ir manualmente até lá, que é para perceber o tutorial, que isto é um pequeno tutorial. Ah, mas agora já dá para usar. Ok, boa. Ele é estático. Cada vez que eu faço uma habilidade ele fica colado ao chão, agarrado. Mais história? Ah, maravilha. Não, eu estou a brincar. Eu até gosto de jogos com história. Não, eu até estou a brincar. Eu gosto de jogos com história. Ah, ok. Então, mas como é que eu faço aim? Ok. Portanto, eu estou aim. Ok, tenho que fazer aim, que é para então as habilidades não serem disparadas para qualquer lado. Eu agora estou...
Ai, eu estou a disparar em sentido contrário, mas ele está a levar dano na mesma. E o nosso personagem avança automaticamente quando nós estamos longe do inimigo. Bem, nunca mais saímos daqui então. Yes! Let's go! Este boss é um bocado lerdo, não é? É um bocado assim... Não sei. Parece-me ser um bocado... Depois para a cara dele parece-me ser assim um bocadinho... Não quero estar a dizer nomes, não é? Eu vou parar de fugir, vou deixar com que ele faça alguma animação. Ou matar-me, porque ele tem 389 mil de vida. Isso é ficar à espera que ele me mate. Está bem. Oh não! Depois mais história, então temos mais um tutorial que é por causa das quests. Também com um bónus de login, está bem. Ok. Mais bónus de login. E cá vamos nós. Temos as missões aqui do lado esquerdo, com o GPS ligado, boa. Olha, dá para saltar. Duplo salto! Pá, este jogo está muito inovador. O F não é para interagir, é para correr em frente. Nível 2, sem fazer absolutamente nada. Yes. Ok, então portanto com o botão direito do rato eu consigo desviar-me dos ataques. Mas para fazer tab eu tenho que vir aqui carregar. Ou então selecionar com o rato. Ok, está bem. Ok, esta missão começa bem. Então esta missão parece estar aqui, mas supostamente está a decorrer. Um ponto de interrogação é a decorrer. Portanto temos que ir até lá ao fundo. 300 metros. Não é muito longe. Graficamente o jogo até nem está assim muito mau. Parece muito o estilo de Final Fantasy clássico. Portanto, o combate é um bocado automático, mas mesmo assim eu não percebo muito bem o combate. Ok. Ui, claro, eu carrego no F, estou habituado no F para interagir com as coisas. E ele... Aleca Cardoso. Ok. Portanto, depois de skinar ainda apanho aqui um item. O interface deste jogo não é mau todo. Pelo menos é um bocadinho limpinho, mas faz muito lembrar os jogos japoneses. Realmente é mesmo japonês. E temos aqui a colheita. Coletar plantas, ervas, outras coisas aparecem mesmo no radar. Depois é só carregar no ícone e vamos lá automaticamente. Será que eu se carregar... Aí temos que passar por cima das coisas para apanhar os itens. Estava a pensar, será que dá para carregar no radar? Não, não dá. Ok. Tem mesmo que aparecer o ícone para a gente apanhar. Wild Moas. Estão giros. Os monstrinhos estão giros. New Landmarks. Portanto, isto tem formas de também descobrirmos as zonas. Mas eu não vejo um mapa, mas pronto. Onde é que está o mapa? Mapa. Não há cá mapa? Calce, menina! Estou à procura do mapa. Depois de andar aqui às voltas é que eu percebi. O mapa está bloqueado. Portanto, tenho que fazer mesmo esta missão. Não há hipótese. Deve ser o tutorial inicial. Eu sou mesmo totó. Estava a carregar naquele NPC. Mas o NPC que eu tenho que falar é com aquele ali ao fundo. Ai, meu Deus. Tenho que matar um destes. Ok. Let's go. O combate nem é mal todo, é um tap target, mas até tem assim alguma ação. Até está porreirinho. Não está mal todo, por acaso está gostoso. Faz lembrar aqueles clássicos da PlayStation. Assim, uns jogos mais antigos, com um aspecto mais antigo, mas até o combate não está mal todo, até estou a gostar bastante. Bem, uma coisa é certa, é que está muito simples de navegar no jogo, o que é bom. Para quem costuma se perder facilmente, está porreirinho. Nível 3, uau, sucesso só por ter morto um NPC e ter feito uma quest. Ok, agora é introduzido então as habilidades, trocar as habilidades, save, os passivos, os ativos.
Portanto, está aqui uma data de coisa. Olha, o menu também pode-se mexer. Boa, boa. E também dá para ampliar. Uau! Que maravilha, que jogo tão avançado. Ok, depois eu penso nisto mais tarde. Fazer aqui mais uma quest. Portanto, o jogo é um clássico, mas não é bem sandbox. Portanto, nós andamos aqui a fazer quests de um lado para o outro, que é para evoluir. E que também conta a história, porque os jogos japoneses vivem de muita história. O que pode ser bom para algumas pessoas, pode ser mau para outras. Eu continuo a carregar neste ícone. Mas este ícone é para tu avançares na missão. Não é para completares, é para avançares na missão. Mais recompensas. Então vamos lá. Está aqui um café. O que é isto? Isto é um mapa. Ok, eu andava à procura do mapa. Mas como é que eu desbloqueei o mapa? Foi a fazer aquela missão. Ok, boa. Pode-se dar festinhas à fairy, à fadinha. A sério. Isto é um bocado... Ok. Creepy. Isto é um bocado... Não sei não, mas isto é um bocado estranho. I like children. Pedo... não era isso que eu queria dizer. Então quer dizer que nós podemos dar festinhas uma vez por dia à nossa fada. Festinhas na fada. Eu tenho aqui... Já... Como é que isto é? Ok. Não dá para equipar com o botão direito. É carregar em cima dele e equipar. Será que dá para compreender aqui a diferença entre a minha pistola que tenho equipado e aquele que eu quero equipar? Não. Pois, não consigo perceber. Portanto, voltando aqui só ao mapa para tentar perceber. Será que através do mapa eu já consigo... através do mapa já consigo fazer rally, portanto, marcar um sítio, ou então ir até lá. E ele vai automaticamente até lá, ok? Mas, voltando a abrir o mapa, só para ver o continente. Portanto, nós estamos aqui nesta zona. Continente... Ainda há aqui estas zonas podem ser expansões que venham mais tarde, não sei. Mas essas zonas até parecem grandes. Não sei em relação aos mounts, meio de transporte de um lado para o outro, como é que é. Mas iremos descobrir em breve. E parece que há algumas vezes nós podemos teleportar-nos para os sítios. Teleport to destination. Portanto, é grátis neste momento. Portanto, eu vou teleportar para lá. Deve ser de vila para vila, ele deve ter esta opção para teleportarmos. Bem, até agora não houve assim grande desafio no jogo, portanto andamos sempre de um lado para o outro, a aprender, portanto o jogo até está a explicar mais ou menos bem e parece-me ser um jogo bastante complexo. Temos aqui um sapo atrás de nós, aos saltinhos, mas estava eu a dizer que parece ser um jogo bastante complexo em termos de classes, portanto dá para fazer aqui um combo, uma combinação, sermos um bocadinho diferentes, portanto não vai haver quase sempre a mesma técnica, portanto não é linear, nós podemos andar aqui a fazer alterações à nossa forma de jogar. Bem, os monstros também são assim um bocadinho lentos da vida. O auto-ataque muda logo automaticamente para outros inimigos que estejam ao pé. Eu acredito que o dodge neste jogo seja mais no sentido em que quando temos assim algum inimigo com um dano muito avançado, é preciso fazer um dodge, é preciso rebolar. Agora não vale a pena, não é? Eu acho que eu estou a fazer automaticamente a missão. E perdi as peles, boa. Mas eu estava a fazer a missão automaticamente, por isso é que ele estava a atacar tudo o que estava ao pé. Porque ele estava a fazer, portanto, era matar estes lobos. Parecem raposas, parecem gatos, não sei. E então ele estava a atacar tudo o que estava ao pé, portanto... Não era autocombate, mas sim atacar logo os inimigos que fazem parte da missão. Outra coisa que eu percebi é que nós não precisamos mesmo de carregar nem no mapa para ir ver as missões, nem deslocar-nos manualmente até lá. Nós podemos carregar logo nas missões do lado esquerdo e ele vai automaticamente fazer as missões. Cá está. Para ali ou para ali. Pronto, que lá vai ele automaticamente. Agora, será que quando ele lá chegar começa a matar tudo sozinho? Deve ser tudo automático. Ele começou... Eu cheguei aqui, como eu estava a dizer, e ele fez logo... começou logo a fazer target aos inimigos, a fazer a missão automática. E ele até está a fazer as habilidades automaticamente. Portanto, eu não estou a fazer precisamente nada neste momento. Ele está a jogar ao jogo sozinho.
Uma coisa que eu reparei é que é preciso mesmo irmos logo a correr para fazer skinning, porque senão as coisas desaparecem. Ninja cat hide. Can't see. Not wanting to be seen. Outra coisa que eu estou a perceber aqui no jogo é que existem missões secundárias e uma missão principal. A missão secundária aparece como muito simples, portanto ali cá está um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, enquanto a missão principal tem aquele símbolozinho assim um bocadinho mais avançado. Mais uma vez carregar a missão que é para ele fazer automaticamente. Arigato! Bring it on! Epá, é muito bom. Bem, existem monstros, depois de levarem pai com umas 10 balas no focinho, é que vêm a correr. Ó, 2, 3, 4, este foi Perry, 5, só a quinta bala nos olhos é que ele vem a correr, a dizer, epá, não, já chega, vamos lá, mas é atacar o nosso inimigo. Eu não consigo entender se é o lag, se é mesmo assim a mecânica do jogo. Porque eu não estou a ver onde é que eu posso ver informações sobre o lag e tudo. Mas se o jogo é japonês, se calhar os servidores estão no Japão. Mas até agora até tem corrido bem. Arigato! Uma coisa só que eu não gosto é que a nossa mala não tem um filtro para se escolher logo tudo. É pena, porque assim temos que andar um a um a ver o que é que está equipado e não está equipado. E não dá para comparar, pelo menos ainda não descobri como é que se compara as coisas. Portanto, os itens têm que ter um E, que é dizer equipado, senão não se percebe. Ah, positivo. O nosso personagem fica mesmo com um aspecto diferente quando nós equipamos as coisas. O que é sempre bom. Epá, este jogo tem gacha tickets. Ai, o sistema gacha. Ai, agora consigo carregar no tab. Então o tab é mesmo para fazer tab targeting. Pronto, tab target. Ok. Agora já funcionou. Deixa-me lá ver esta habilidade. 4. Uou! É lá, metade do HP. Muito bom. Depois de utilizarmos as nossas habilidades manualmente, ele continua automaticamente. Eu não sei se isto há alguma forma de desligar ou não, mas pelo menos é sempre uma ajuda. Jogar só com uma mão é sempre divertido. Uma! Agora já morreu. Oh, agora é que faz a habilidade. Duh! Um pormenor que eu agora consegui reparar. Portanto, os personagens falam inglês, que é o que eu estou a ouvir agora o meu personagem a falar, mas depois quando falamos com os NPCs e quando ouvimos a história está em japonês. Yes, nível 6, sem fazer praticamente nada. Uma coisa positiva que eu estou a gostar muito é dos sons do jogo. São aqueles sons à japonês, bling, asiático, muito giro. Mais uma missão que nem precisa ler. É só move on e continuar. Next! Cá está o sistema gacha. Em invocar qualquer coisa que eu não percebi muito bem. O sistema gacha ai meu Deus, é enchantes. Que mauzinho. Ok. E nós não podemos, não precisamos mesmo de apanhar os itens do chão. Ele acaba por vir ter connosco. Até é a mesma coisa como se fosse para a nossa mala, mas com um aspecto assim mais pipi. E filho, o que é que se passa? O que é que tu queres? Oh, tá bem. Bem, espetáculo. Dá para tirar umas fotos muito giras neste jogo. Com o modo fotografia. E como é que eu saio do modo fotografia? Ok. Carregando. Ok. Parece que agora a nível 8 é que desbloqueamos a nossa montaria. Portanto, até agora é que vamos ter um mount. E mesmo as missões de quest, side quest, missões secundárias vão desbloqueando à medida que a gente vai tendo um nível maior. E cá está o nosso mount. Que é um dragão, se não me engano. Agora, onde é que ele está? É que eu não faço a mínima ideia. Como é que eu monto? Ok. Eu não sei montar manualmente, mas quando carregamos na missão ele monta logo. Eia bem, que dragão! Feroz!
Podia era voar em vez de correr de um lado para o outro, mas pronto. Rar. Outra coisa que eu estou aqui a reparar é que as classes, portanto, nós temos a nossa classe, mas depois temos 3 especializações. E para fazer essa especialização temos simplesmente de fazer uma quest. Portanto, deve ser avançar na história e coisas assim. Outra coisa que eu estou a reparar é que se fizermos a habilidade, carregarmos no hotkey para fazer a habilidade, ele vai atacar sempre o inimigo que está à frente do boneco. Portanto, se ele tiver a olhar para aqui e mesmo se eu estiver com a câmera virada para este lado, ele vai atacar sempre os inimigos que estão à frente. Se fizermos tab target, portanto tab, ele já vai atacar aquilo que a gente selecionou. Por exemplo, aquele ali, mesmo olhando para a frente, ele vai virar e atacar. Tá giro. Até gosto do combate deste jogo. E agora vamos matar este atrás da árvore. Target out of sight. Não dá. O que é, filha? Deixa-me explicar aqui uma coisa para o vídeo, filha. Espera aí um bocadinho. Só um bocadinho. Finalmente fiz a missão para ter então agora a próxima especialização. Já sou sniper, que é aquilo que eu queria ser. E só mais um bocadinho para mostrar-nos então a masmorra, as dungeons. E bora lá. Bem, grande abuso. Eu com um tiro mato os inimigos todos, como sniper. Oh meu Deus. Agora este não, porque não tinha as balas especiais. Não, era só um tiro. Querem ver? Fez... Sniper for the win! Espetáculo. Olha que engraçado, estava a fazer sol e de repente começou a chover. O ambiente do jogo acaba por ser bonito e diferente. E o detalhe das personagens ficarem molhadas está bom. Consigo mostrar. Assim consigo mostrar. A testa deste todo molhado. O nosso está assim um bocadinho molhado também. Que engraçado este pormenor. Bem, deixa eu ver como é que está. E este assim, sem t-shirt nem nada. Meu Deus. Está um calor terrível. Yes! Nível 12! É porque eu enganei-me. Eu estava a ver aqui as masmorras, portanto as dungeons, mas era de evento. As de evento é que são a partir de nível 15. As normais já estão disponíveis, portanto eu já tenho aqui uma a nível 12. Onde é que ela anda? Está aqui. Portanto eu posso fazer match para entrar. Portanto, uma estimativa de 22 minutos. Portanto, mesmo com queue de 22 minutos eu decidi carregar no botão entrar sozinho, portanto agora de certeza que eu vou ser muito maltratado nesta masmorra, nesta dungeon. Vamos ver. Como sniper pode ser que tenha alguma sorte. Está aqui os inimigos. Vamos ver como é que... Oi, a minha habilidade mais poderosa não deu quase dano nenhum. Não. O que vale é que eles são um bocado lentos. Não. Mesmo lento. Não conseguiu-me atingir. Não, foge, rapaz, foge. Sou capaz de levar para aí 1 hora a fazer a dungeon. Sim, sou capaz. É fazível. Oh, meu Deus. Acho que vou falecer agora. Não, por favor, não. Oh, não, corre. Não vou conseguir ver o outro lado. Eles estão aqui e vão cair em cima de mim e vão me matar. Não. Este é um boss? Não! Acho que termino por aqui. Foi bom. Bem, chegando então assim ao fim do vídeo, as coisas positivas que eu encontrei no jogo são um servidor para toda a gente jogar, não há cá servidores divididos. Claro que isto vai ter um impacto também no lag, mas pelo menos assim encontras facilmente com os teus amigos. É um MMORPG cross-plataforma, que é muito importante porque assim acaba por ser com uma comunidade muito maior, porque tens mobile, tens PC e acabas por ter sempre jogadores em qualquer tipo de nível e até mesmo jogadores ativos. É um jogo grátis, não pagas nada para jogar, mas pronto,
é uma parte positiva por ser grátis, mas depois tem a parte negativa. É um MMORPG rico em história, se gostas de história, tem muita história para tu jogares e compreenderes e viveres, muito interessante. É um jogo com um aspecto antigo, mas até bastante moderno, com mecânicas bastante interessantes e que são bastante boas, gostei bastante. É um jogo que não está muito complicado de se perceber e até mesmo tem muita coisa bem organizada e explicada, principalmente explicada, que é para tu compreenderes e continuares o teu jogo sem grandes complicações. Pois temos a parte negativa que agora é que realmente complica tudo. Portanto, lá está, é extremamente pay to win, tem muitos pagamentos, desde pagamentos para tu ficares ainda mais forte e pagamentos para tu fazeres reset aos teus talentos. Portanto, se não pagares, não consegues fazer reset, começar de novo, quase que tens que apagar a tua personagem e voltar a fazer uma nova. Depois o sistema gacha, acho que cada vez mais os jogos metem mecânicas completamente absurdas só para tu pagares, para tu entrares neste modo de sorteio, que é o gacha, este modo investe e não ganhas nada com isso. E não está em português, só tem língua inglesa e japonês. E pronto, basicamente, resumindo, eu acho que é um jogo que não deves investir no sentido de ser em grande competição. Deves entrar neste jogo, é grátis, é free to play, podes entrar, desfrutar do jogo, da história, conhecer o jogo, jogar com amigos, é sempre divertido. Tem o sistema Trinity, Tank, Killer, DPS, que é sempre bom para jogar com amigos, e não deves investir muito no sentido em competição. Deves desfrutar do jogo, é giro, faz lembrar aqueles velhinhos jogos que já foram, quem tem alguma idade sabe o que é que eu estou a falar. É um jogo diferente, não muito quadrado, divertido, eu achei divertido, eu até gostei, mas realmente se me perguntarem, vais investir todo o teu tempo a jogar este jogo? Não, claro que não. É um jogo que, se não tiveres mesmo mais nada para jogar, acho que é engraçado, mas nada por aí além. Pronto, espero que este vídeo tenha sido bom, que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de deixar aquele gosto, que me ajuda sempre, e até um próximo. Tchau, tchau!